Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada num texto conhecido, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Você encontrou o texto? Se coloque em pé, por favor. Evidentemente, se você não tem Bíblia, o texto será projetado. Mas, encontrando o texto aí na sua Bíblia ou no seu aparelho celular, se coloque em pé, por favor. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando a leitura do texto. Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante de um texto magnífico que apresenta a nós a beleza do agir de Jesus na vida das pessoas, na história desse homem que estava, ó Deus, em situação adversa. E nós queremos, ó Deus, a partir dessa história bíblica inspirada, história que foi testemunhada pelos teus discípulos, registrada pelo evangelista Marcos, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a extrair lições para a nossa vida nos dias de hoje, para a nossa caminhada ao longo dessa semana, e principalmente, ó Deus, não só apenas lições, mas que o agir do Senhor poderoso venha aqui nessa manhã, ó Deus, trazer libertação caso alguém precise, trazer, ó Deus, de fato, o agir do Senhor por meio do Teu Espírito Santo na vida de pessoas que porventura estão em grilhões em algum aspecto da sua alma. Pai, esse mesmo Jesus que libertou naquele dia está entre nós e tem poder para nos libertar de mazelas dos nossos dias de hoje. Seja a Tua bênção sobre o Teu povo e que a Tua palavra nos leve, ó Deus, a crer, a descansar e perceber a presença do Senhor entre nós, afugentando todo o mal.
Assim, ó Deus, abençoa o teu povo e nos guie na meditação da tua palavra nessa manhã. Ilumina o nosso coração, traga o nosso pensamento cativo à tua presença, perdoa o nosso pecado, visita a tua igreja com a tua presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o tema Uma história de libertação quando a graça chega. Uma história de libertação quando a graça chega. Esse texto é um texto que tem uma série de coisas interessantes, de assuntos interessantes para a gente poder pensar sobre. E eu começo dizendo para você que esse texto, ele é um dos textos sinóticos, vamos dizer assim, porque essa mesma história aparece em Mateus, em Lucas e aqui no Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando. Se você vai para o Evangelho de Mateus, você vai perceber uma ligeira diferença na narrativa, uma narrativa mais curta. E, inclusive, Mateus é quem diz que tem 2 endemoniados lá. Você vai para Marcos e para Lucas, são registros mais longos, mais detalhados. Mas, sem sombra de dúvidas, o registro mais detalhado dos 3 é o que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos. Então, você encontra essas 3 histórias. E eu já digo para você, provavelmente, pegando as 3 narrativas, a história eram 2 endemoniados e Marcos e Lucas focam em um, para você já entender isso. Mas tem outro aspecto interessante aqui para a gente poder começar a pensar sobre esse texto. Se você pega também os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber uma característica que chama a atenção na leitura desse texto. E a característica é que, diferentemente de outras histórias que aparecem nos evangelhos, repetidos nos 3 evangelhos sinóticos, esse texto e essa história em especial, você percebe um vínculo interessante nos 3 evangelhos num bloco. Que bloco é esse? A história anterior. Qual é a história anterior? É a famosa história de Jesus acalmando a tempestade. E nós temos as 3 narrativas mostrando que Jesus atravessou o chamado Mar da Galileia, que é um grande lago, e ele atravessa essa região aí, região leste do Jordão, e essa região ali que tinha algumas cidades, e provavelmente a cidade ali é Gadara, não Gerasa, apesar da grande região ali de Gerasa, mas é provavelmente ali Gadara, onde isso aconteceu, por isso os gadarenos, aqui gerazenos, mas eram os gadarenos, e era uma região que não era do povo judeu, era uma região de gentios. Se você pega a história da tempestade, você percebe que aquela tempestade estranha, e o foco de Jesus desde o momento em que ele está lá cansado no final do dia, e ele diz, precisamos chegar a outra margem, Jesus tem no coração um projeto. E é aqui no capítulo 5 que nós percebemos o projeto de Jesus entre os gentios. Para você situar uma questão, apesar da narrativa ser muito rápida, aquela viagem foi durante a noite, madrugada, em uma tempestade violenta. E aqui eles estão chegando à margem de Gadara, provavelmente no alvorecer, no começo do dia seguinte. Passaram uma noite turbulenta, tão cansados, assustados. E eles acabaram de enfrentar um mar e uma tempestade indomáveis. Jesus domou. Agora, eles vão encarar um homem indomável. E o que Jesus vai fazer com esse homem? Uma história de libertação, quando a graça chega. Talvez nessa manhã você precise de libertação. E nós estamos aqui nessa manhã, enquanto igreja de Cristo Jesus, para anunciar que a graça pode chegar na tua vida. Jesus pode te libertar. O primeiro aspecto que eu quero pensar com vocês é que existem trevas que dominam o coração. Se você pega do verso 1 ao verso 6, veja o que diz o texto para nós. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, Gadarenos, então tinha 2 cidades, elas estavam próximas. Ao desembarcar, logo veio, preste atenção, dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Existem trevas, meu primeiro argumento com você, que dominam o coração. Aqui nós percebemos algo que nós podemos chamar de trevas internas. O texto diz para nós que assim que Jesus chega à margem ali de Gadara, um homem vem desesperado ao seu encontro.
E se você pega ali as narrativas semelhantes, tanto ali em Mateus quanto em Lucas, você vai perceber algumas questões interessantes. Esse homem parte com uma intenção violenta. Esse homem era alguém que estava totalmente indomável. E no texto de Mateus diz que a voz dele, o jeito dele falar, Lucas também registra isso, mostrava uma violência no jeito daquele homem falar. Ele falava gritando. Mas não somente ele falava gritando, desesperado. No texto de Mateus diz que aquela região onde aquele endemoniado estava se transformou numa região perigosa, porque as pessoas evitavam passar por lá, porque ele agredia as pessoas. Tanto é assim que o texto diz que as pessoas tentaram várias e várias vezes, o texto de Marcos diz para nós, várias e várias vezes tentaram prendê-los. Aqui no texto original grego diz que essa prisão ali eram argolas de ferro colocadas nos seus pés, impedindo que ele se movimentasse, e argolas nas mãos também, um preso que ficava ali colocado com correntes, e diz que todas as vezes que esse homem foi preso dessa forma, ele arrebentou as correntes, e ele voltava à sua atitude de ser violento. Diz que ele ficava entre os sepulcros. Aqui, para você entender, essa região aqui de Gadara e sepulcros, uma região montanhosa, os sepulcros eram cavernas. E esse homem ficava de caverna em caverna, gritando durante a noite e durante o dia, causando medo e espanto nas pessoas. Eu fico imaginando os discípulos, irmãos, chegando nessa cena. Acabaram de enfrentar uma tempestade. Já mal chega na margem ali do rio, vem uma pessoa extremamente agressiva, violenta. Diz o texto que ele está nu, correndo, gritando, agressivo, talvez tacando pedras do meio dos sepulcros, que eram essas cavernas que de longe você percebia elas, em direção a Jesus. Imagina o susto dos discípulos vendo tal figura. Mas aqui a gente percebe algumas coisas muito interessantes. O texto diz para nós que ele estava possesso, endemoniado. E eu percebo algumas coisas que as trevas produziram na vida desse homem de maneira lógica aqui para a gente poder pensar. As trevas produziram nele uma habitação estranha. Internamente ele estava sendo habitado por demônios que fazia com que esse homem habitasse em túmulos. Os demônios levaram ele para túmulos e desertos, é assim que os textos dizem. O texto diz não só da habitação, mas o texto diz para nós também da sua atitude. E a atitude dele é um homem completamente fora de controle. Como eu já disse aqui, mar incontrolável. E agora, um homem totalmente fora de controle, sem domínio nenhum de si mesmo. Sendo levado de um lado para o outro, o texto diz que nesse agir ele fazia coisas terríveis. A habitação desse homem, túmulos. A atitude desse homem incontrolável. A mente desse homem. Diz o texto que, verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Verso 5, andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele está totalmente fora de si, a sua mente está adoecida, ao ponto de que na sua mente adoecida, ele faz o quê com si mesmo? Diz o texto que ele se feria, ele feria os outros, mas ele feria a si mesmo com pedras. Ele se causava o próprio mal. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, quando eu estou trazendo essa meditação aqui para você, eu gostaria que você percebesse algo interessante olhando para a história desse endemoniado. Se a gente olhar para a nossa sociedade, para os nossos dias de hoje, nós percebemos ações muito parecidas com a influência que as trevas provocaram nesse homem, com a influência de algumas pessoas na nossa sociedade. A gente tem chamado isso de escolha das pessoas, mas eu chego a crer, e o texto bíblico me dá margem para isso, que existe a influência das trevas pesadas na nossa sociedade nos dias de hoje. Veja a habitação das pessoas, onde elas têm procurado habitar, veja os lugares que elas escolhem, veja hoje em dia as pessoas como elas têm escolhido as suas vestimentas. Esse período agora do ano, irmãos, é um período chamado de, aqui na cidade de São Paulo, para quem nos acompanha pela internet, aqui é período de pré-carnaval. Aí agora São Paulo ficou um negócio esquisito, porque tem pré-carnaval 2 meses antes, aí o povo já fica andando pelado na rua. Aí tem um carnaval, que é uma tragédia. Ano passado eu cheguei do acampamento pregando, fui para minha casa, não consegui entrar na minha casa, porque a rua estava tomada de gente pelada.
E aí tem um pós-carnaval também. Continua a festa depois. Mas me chama a atenção, e às vezes a gente faz o culto à noite ali no Mackenzie, você já teve o constrangimento? Já teve, irmão? Fala para mim, já teve? Você chegando para o culto e você ter que tampar os olhos, você fala assim, meu Deus do céu. Vou explicar para você. As ações dessa influência das trevas nesse homem provocam coisas semelhantes ao que a gente vê hoje em dia. Essa necessidade de desconstrução, de destruição do ser, de humilhação do ser humano, de exposição da sua nudez, influência das trevas. Não subestime a influência das trevas. Outras coisas que aparecem aqui, que a gente vê muito nos nossos dias de hoje, essa questão de ferir-se a si mesmo, doença da moda, não é, irmãos? Gente querendo se ferir, gente querendo dar fim à sua própria existência. Meu querido irmão, o texto diz que esse endemoniado aqui, ele se feria a si mesmo várias vezes procurando a sua própria destruição. E, aliás, lembra quando esses mesmos demônios vão lá para os porcos? O que acontece imediatamente com os porcos? Eles matam os porcos. Sabe por quê? Aqui o texto está mostrando para nós qual é a intenção do diabo ali. A intenção é morte, é matar. O que sustentava esse homem até aquele momento era Jesus com sua graça, que impediu que aquele homem não fosse morto. O que eu quero dizer para você aqui nessa manhã, meu querido irmão? Não subestime a influência das trevas na nossa sociedade. Não subestime a influência das trevas no coração dos seres humanos. Não subestime a influência das trevas na nossa geração. Não subestime a influência das trevas na vida de adolescentes. Não subestime a influência das trevas na vida de jovens. Não subestime a influência das trevas na vida de homens e de mulheres, quando eles estão ficando sem domínio de si mesmo. Pastor amigo meu, recentemente, disse que entrou numa loja. E aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, e ele está ali andando na loja, comprando ferramentas, porque ele gosta de fazer alguns trabalhos manuais, como válvula de escape. E ele está ali comprando uma madeira ali e tal. E de repente diz que ele vê uma cena que ele fica em choque. E ele fala assim, eu não consegui disfarçar, porque aquilo me causou dor no coração. Ele não consegue disfarçar. Ele está lá nesse lugar comprando quando aparece uma jovem, e essa jovem tem na testa, tatuado em letras garrafais na sua testa, em inglês, Devil's Daughter, filha do diabo. Ela escreveu, tatuou na testa, filha do diabo. E aí ele descreve, não vou fazer descrições aqui, de todo o corpo dessa menina que ele vê ali, os olhos, a língua, os dentes dessa menina ali, que já estava completamente desconstruída enquanto ser humano, e com uma mensagem na sua testa dizendo, aqui está a filha do diabo. Meu querido irmão, isso me leva a um primeiro argumento para você aqui nessa manhã. Precisamos, enquanto cristãos, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, perceber que a nossa cidade, a nossa região, a nossa sociedade, por que não a nossa geração, pode estar debaixo de influência das trevas. E a gente precisa olhar isso com maturidade e perceber isso. Isso me leva ao segundo argumento. E o meu segundo argumento vai do verso 6 ao 16. Do verso 6 ao 16 diz assim o texto. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, bastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo, para ver o que sucedeu. O que aconteceu? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado o fato contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado
e a cerca dos porcos. 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Meu segundo argumento com você, meu querido irmão, é a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Temos nesse primeiro momento registrado por Marcos esse indivíduo sobre a influência de trevas terríveis. Quando Jesus chega à margem, esse indivíduo vem correndo dos sepulcros e se lança à presença de Jesus. E aí nós temos aqui um diálogo que a Bíblia registra entre Jesus e esse endemoniado. O que para nós é bastante complexo enquanto presbiterianos, porque isso aqui é um texto que às vezes a gente fica meio assim, o que é esse texto? Por que esse texto? A gente evita esse texto, né? A gente não tem que evitar não, irmão. Esse texto aqui é maravilhoso. Esse texto aqui nos ensina coisas tremendas e importantes do ponto de vista da teologia reformada. Esse texto aqui não afronta em nada a nossa teologia. Pelo contrário, lança luz sobre ela. Inclusive, lança luz para dizer o seguinte: igreja não é lugar de entrevista com o diabo, não, viu? Já vou deixar isso aqui bem claro. Chama um endemoniado na frente, faz entrevista com ele. Isso me lembra histórias. Igreja presbiteriana lá em Anápolis. O pastor abriu a Bíblia para pregar. Dentro da igreja presbiteriana, lá em Anápolis. Um endemoniado levantou e falou assim, porque não sei o quê. Ele falou assim, a palavra de Deus está aberta, a palavra de Deus tem prioridade. Diáconos, leva o endemoniado lá para o fundo. Depois eu vou lá conversar com ele. Agora é a Bíblia. Acabou, não tem entrevista com o diabo. Entretanto, esse texto aqui é o único em que Jesus permite esse diálogo. Você vai perceber que em outros encontros Jesus não abre conversa. E aí talvez você pergunte assim, por que, pastor, Jesus permitiu isso? Eu já respondo aqui para vocês duas possibilidades muito claras que os comentaristas dizem sobre esse texto, do porquê que Jesus permitiu esse diálogo com esse endemoniado. Primeira razão, para nos ensinar e mostrar para nós a beleza da autoridade de Cristo sobre todas as coisas, e é onde eu vou focar o meu argumento com vocês em alguns tópicos. Em segundo lugar, para mostrar para esse próprio endemoniado o tamanho da opressão que estava sobre a vida dele. Para que ele, ao testemunhar posteriormente, ele tivesse elementos para dizer o seguinte, olha, era isso que estava na minha vida. Mas nesse primeiro argumento aqui, do porquê que Jesus permitiu, a gente percebe algumas coisas interessantes nesse diálogo, porque veja a postura e por que Jesus permite que esse endemoniado fale, e Jesus o responda aqui, em alguns aspectos importantes que revela, e a autoridade de Jesus revela o seu poder e a intenção por trás das trevas. Veja, e aqui tem algumas coisas surpreendentes nessa conversa, lições importantíssimas. Primeira delas, os demônios reconhecem que Jesus é Deus. O ateu não crê, mas o demônio crê. O demônio diz assim, Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo. E diz o texto que eles se prostram. O texto lá de Mateus e Lucas diz que ele se ajoelha em postura de adoração, dizendo o seguinte, você é soberano e eu, mesmo sendo das trevas, preciso me curvar diante de você. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará à presença de Jesus. Esse texto está mostrando isso. Até o diabo tem que se prostrar. Segundo, ele vira para Jesus e diz assim, Jesus, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, lá no verso 6 em diante, ele pede para Jesus, verso 10, e rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. E no verso 7 diz assim, conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Sabe o que o diabo está fazendo aqui? Esse endemoniado está fazendo aqui, irmãos? Olha que interessante. Diante de quem é Jesus, diante da certeza que Jesus é o supremo e sublime juiz, que haverá de julgar absolutamente todas as coisas, ele pede o seguinte, espera aí, o Senhor já veio me julgar? Já chegou o tempo do meu julgamento? Já chegou o tempo da minha condenação? É como se você dissesse, mas não teria mais tempo para isso? Tem mais coisa aqui nessa condenação, porque quando ele diz assim, não me mande para fora do país, não me atormentes, ele está dizendo para Jesus o seguinte, e se você pega Mateus e Lucas para nos ajudar a entender o texto,
lá em Lucas, assim, não me mandes para o abismo. Sabe o que o diabo está pedindo para Jesus aqui, gente? Ele está dizendo assim, ainda não chegou a hora de eu ir para o inferno. Não me mande para lá. E aqui deixa eu desconstruir um pensamento que ficou cultural, popular, lenda urbana, em que existe uma lenda urbana que diz que o inferno é o reino do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia não diz isso e os reformados não acreditam nisso. O inferno nunca foi, não é e nunca será o reino do diabo. Não é um reino que está lá dominando. Sabe o que o inferno é? É a prisão de Deus. Quem Deus prende no inferno, lá fica preso, porque Deus tem a chave, e é Ele que tem a chave. O diabo não tem a chave do inferno para ficar indo e voltando, não. Aliás, o diabo nem no inferno está, o diabo está aqui, na terra, com seus demônios. Até o dia do julgamento e condenação final. E é isso que o diabo está falando para Jesus. Jesus, eu sei que eu vou ser condenado. Eu sei que eu vou ser condenado, não me condene antes. Por favor, não me condene antes. Aí Jesus vai permitir, e aqui temos uma outra lição aqui importante. Jesus revela a intenção maligna por trás desses espíritos malignos, porque está passando lá uma manada de porcos. E essa manada de porcos era o lucro daquela cidade. E aí aqui a gente percebe alguma coisa interessante, porque eles querem ficar naquela região. Falam assim, olha, deixa a gente ficar aqui nessa região. E aí Jesus então autoriza. Por quê, meu querido irmão? Sabe por quê? Para mostrar como aquele lugar, aquela região, como aquele ambiente, como aquelas pessoas, como aquele vilarejo estava contaminado. Agora, se a gente no primeiro momento viu as trevas internas do coração daquele endemoniado, agora Jesus mostra as trevas externas. Aquele lugar está completamente controlado pelas trevas. É um ambiente de opressão e trevas. E o começo do texto diz assim, espírito imundo. Olha que coisa interessante. Imundo, imundo, espírito imundo. Jesus diz, sai espírito imundo. Jesus dá essa ordem. Eles falam, mas não deixa a gente ir para a condenação eterna não, agora ainda não. E Jesus permite que eles fiquem naquela região. Sabe para onde que eles vão? Imundo, imundice. Vão para porco. Eles vão para os porcos. O que mostra essa característica das trevas que nos leva a uma constante, ou leva aqueles que estão debaixo da influência das trevas a uma constante imundície de vida. Meu querido irmão, se você percebe uma pessoa que gosta de ficar na imundície, se você percebe uma pessoa que tem se desconstruído, se você percebe uma sociedade que está indo para a imundície, acha isso bom, ficar se lambuzando na sujeira, influência das trevas neste mundo. Só que, perceba que nesse texto essa influência está totalmente debaixo da autoridade de Jesus, porque Jesus vai declarar libertação, e os demônios não têm como rejeitar essa ordem de Jesus. Espírito imundo saia. Quando Jesus dá essa ordem, o que sobra ao espírito imundo? Sair. Eles pedem para não ser condenados e eles sabem que Jesus tem autoridade para condenar. E Jesus revela que esses espíritos imundos têm um anseio de imundície e de morte e destruição. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto mostra que os demônios não podem resistir a uma ordem divina. O que é muito bom para nós. Porque me permita perguntar para você aqui nessa manhã, sobre qual autoridade você está aqui nessa manhã, nesta igreja. Deixa eu dizer para você aqui, apresentar para você, caso você não saiba. Você está aqui debaixo da autoridade do Senhor e soberano Rei Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. Trevas não podem prevalecer sobre Jesus Cristo. Trevas e maldade, planos dos homens não podem prevalecer sobre a ordem de Jesus Cristo. Mesmo o mal que chega a você só chega até onde Jesus permite que ele chegue, porque Jesus é soberano, e esse texto mostra que Jesus continua soberano, reinando poderosamente, e até os demônios tremem e creem. Se eles creem no juízo, irmãos, quem somos nós para não acreditar no dia do juízo final? Se eles temeram, falaram assim, opa, esse dia vai chegar, mas não era hoje.
Isso me faz lembrar quantas vezes nós estamos aí caminhando nessa vivência nossa de mundo, como se o dia em que a gente vai apresentar-se diante de Deus não fosse chegar nunca. Meu irmão, minha irmã, esse dia vai chegar. Esteja preparado. Prepara o teu coração, prepara a tua mente, prepara a tua vida. Esse texto me lembra um texto do apóstolo Paulo, e na verdade você vai perceber o tempo inteiro no ensinamento de Jesus e no Novo Testamento por inteiro, o Antigo Testamento também, mas em especial ensinamentos. Jesus na oração, chamada de oração dominical, ou oração do Pai Nosso, tem um trecho da oração que eu me apego a esse trecho o tempo inteiro, porque ele diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que Jesus ensina a fazer essa oração, meu querido irmão? Por quê? Porque Jesus reconhece que existem forças das trevas. Ele diz que o tentador não tenha sucesso sobre a minha vida. Me livra do mal. Meu irmão, depois que eu peguei esse ponto da oração de Jesus, todo santo dia eu tenho orado a Deus: Senhor, repreende as ações das trevas na minha vida, nas pessoas em volta de mim, na igreja da qual faço parte, da sociedade a qual estou inserido. Você tem orado por isso? Aliás, o próprio Jesus, no início do seu ministério, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado por quem? Por Satanás. Satanás tentou ele de forma lógica. Então, os ambientes educacionais, irmãos, podem ser lugares onde o inimigo tem lançado trevas sobre corações. Passe a orar pelos ambientes educacionais. Mas por todos os ambientes, evidentemente. E o próprio apóstolo Paulo, e esse é o texto que eu gostaria de dizer para vocês, lá em Efésios capítulo 6, Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós somos um exército que Deus estabeleceu, e a gente precisa lembrar que existe a influência das trevas, mas estamos aqui arregimentados a serviço do Redentor. Aliás, ainda nesse segundo ponto, não toquei, talvez seja um ponto que você pense, né? Quando ele se identifica, Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele vai dizer assim: Legião. Aqui a gente tem um ensinamento profundo, porque quando diz legião, um destacamento romano chamado Legião Romana era composta de 5.000 soldados. Era uma elite militar romana com força de ocupação. Eles iam para ocupar um espaço. Quando o demônio se identifica, para ficar claro qual é a intenção dele, ele está dizendo o seguinte: olha, o que fala na boca do rapaz lá, ele diz assim: olha, eu estou aqui representando, aqui nós somos legião. Nós somos aqui provavelmente mais de 5.000 demônios aqui. E aí, se forem 2 endemoniados, como a gente tem essa tese, eles estavam ali ocupando aquele lugar e ocupando a vida daquele homem. As forças das trevas são reais. Mas isso me leva ao meu último argumento, para a gente poder finalizar essa argumentação nessa manhã, sobre o tema uma história de libertação quando a graça chega. Em último lugar, em último ponto, eu quero meditar com vocês sobre a graça que transforma. Veja comigo o verso 15, 18, 19 e 20. Verso 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com eles, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Verso 18 agora diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Verso 19, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus queridos irmãos, a graça que transforma.
Os demônios, a legião ali, pede para ser lançado aos porcos, eles são lançados, ali revela a intenção dos demônios, que é morte, os porcos são mortos, se lançam de um abismo, e agora os donos da cidade, o pessoal todo da cidade, que agora a gente vê as trevas externas, eles vão, porque os cuidadores dos porcos ficam doidos com aquela cena, conheciam o endemoniado, correm em direção à cidade, avisa para a cidade o que aconteceu, a cidade volta. E aqui a gente tem uma quebra de expectativa gigante nos 3 textos, porque a gente pensa assim, a cidade vai voltar dizendo o seguinte, opa, temos alguém que estava nos machucando, que a gente tentava prender ele, a gente não conseguiu, o homem era indomável, esse homem agora está diferente, e a cidade vem uma multidão ali, e o que a multidão chega para Jesus é assim, olha, por favor, se retire, a gente não quer o senhor aqui. Eu quero dizer para você, trevas que povoam o coração faz pessoas rejeitarem ao próprio Jesus, mesmo diante dos milagres que Jesus realiza. Jesus vai embora. E quando ele está entrando no barco, a gente percebe alguma coisa que chama a atenção, que é agora o que era antes endemoniado. E diz o texto que quando ele chega no barco, o que era endemoniado, agora não mais com voz de demônios, vira para Jesus e diz assim, deixa eu ir com você, Jesus. Ao que Jesus vira para ele e diz assim, vai para a tua casa, vai para os teus, vai anunciar o que o Senhor, e aqui no original, aqui esse Senhor diz respeito a Deus, o que Deus te fez, e como teve compaixão de ti. E o texto termina dizendo que ele começou a proclamar em casa, na cidade e em Decápolis. A graça que transforma mostra algumas coisas diferentes do que esse homem era do começo para como ele está agora depois do encontro com Jesus. Primeiro, que a habitação dele muda. Quando Jesus liberta alguém, a habitação dessa pessoa muda. A partir de que ele passa a ser a habitação do Espírito Santo, mas ele passa a habitar no outro lugar. Verso 15 diz que quando ele é visto depois da libertação, onde que esse homem está, gente? Aos pés de Jesus. A habitação dele muda. Ele agora está aos pés de Cristo. A atitude dele muda também. Esse homem era um homem incontrolável, quebrava correntes, era violento, era agressivo, ele agredia as pessoas, ele era alguém que causava medo. E alguns acreditam que ele provocava pavor, porque eu acho muito legal a narração de Marcos, assim, de noite e dia, ele não fala assim de dia e de noite e dia. Ali virou uma região, provavelmente, para as lendas urbanas daqueles dias, uma região de assombração. Não passa ali não, tem uns gritos, uns uivos, algumas coisas estranhas ali. Quando não, esse homem ia, avançava em alguém e agredia. Olha como é que esse homem está depois com o encontro de Jesus. Diz que ele está calmo, sereno e tranquilo, como diz a música. Só que eu não sou reverendo Roster e não vou cantar. Ele está sentado, calmo, sereno e tranquilo. A atitude dele mudou. Ele agora habita aos pés de Jesus. Ele agora é alguém de atitude calma, serena e tranquila. E as ações dele mudam, porque ele agora diz, a Bíblia, e Marcos registra isso de maneira muito bonita, diz que agora acabou o tempo da autodestruição. Ele agora está vestido. Bem, para você localizar, da libertação até o pessoal da cidade chegar, provavelmente deve ter passado uma noite. Esse encontro aqui foi na manhã seguinte, provavelmente. Talvez esse homem se alimentou, talvez os discípulos agora, vendo esse homem acalmado por Jesus, talvez cortaram o cabelo dele, fizeram a barba dele. Esse homem está ali agora quieto, calmo, mas tem alguma coisa que me chama a atenção, está com roupas, mas tem uma coisa que me chama a atenção, porque diz lá ainda que ele está em perfeito juízo. A libertação de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, traz àqueles a quem Jesus liberta uma visão correta e uma interpretação certa das coisas e da realidade. Isso é maravilhoso, porque nos mostra que a gente, enquanto povo de Deus, estamos vendo a coisa como elas realmente são, porque Jesus tirou de nós a loucura deste mundo. Glória a Deus por isso. Se você está vendo a glória de Deus, se você para ouvir a palavra de Deus, se você fecha os olhos para orar, se você tem uma atitude devocional, se você busca a Deus, foi porque Deus libertou você e mostrou uma realidade que está oculta a muitos. Ele revelou a você a realidade da existência. Glória a Deus por isso. Ele te deu perfeito juízo. Isso é maravilhoso.
saber que juntamente com outros irmãos e irmãs, pelo mundo afora, nós sabemos a verdade das coisas. E que esse mundo não é o fim de tudo. Existe um rei que governa soberanamente, e esse rei haverá de voltar. Esse rei que nos libertou haverá de voltar. Mas ele faz um pedido, e aqui eu estou quase concluindo, ele faz um pedido para Jesus, diz assim, Jesus, me permita ir com você, você fez muito bem a mim. Posso ir com você? Ao que Jesus, de maneira interessante, fala não. Veja, tem um jogo de palavras aqui interessantes. Jesus disse sim para os demônios, mas disse não para o ex-endemoniado. Percebe isso? Os demônios pediram para ir lá para os porcos, Jesus disse sim. Agora o endemoniado falou assim, Jesus, eu quero ficar com você. Jesus disse não para ele. Revela a soberania, mas revela que nem todo não de Deus é ruim, e que às vezes o sim pode ser juízo sobre a sua vida. Cuidado com o que você pede. O não, às vezes, é bênção. Esse não de Jesus aqui, irmãos, é bênção. E às vezes o não de Jesus é bênção para nós, porque ele é soberano e sabe o que é melhor para nós. Ele diz para esse homem, não, você não vai vir comigo, mas eu tenho uma missão para você. E a missão é, você agora vai ser testemunha na sua casa do que Deus fez. Diz o texto que esse homem saiu tão feliz, e com essa missão e esse propósito de vida transformados, que ele agora, com a sua visão corrigida, roupas limpas, são, calmo, ele vai para a casa dele, mas ele não se contenta só de pregar na casa dele, ele começa a pregar na cidade dele. Mas ele não se contenta só em pregar na cidade dele. Diz o texto, no finalzinho, que ele pregou em toda Decápolis. Nós temos aqui, provavelmente, o primeiro missionário de Jesus da história. Primeiro missionário. Porque Decápolis é uma região de 10 cidades. A leste e uma a oeste do Jordão. As cidades são grandes independentes, era Gadara, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Ipo e Citópolis. Diz o texto que em todas essas cidades, esse agora missionário saiu falando do que Jesus tinha feito na vida dele. Ele recebe um propósito, uma missão, porque Jesus, com a graça, o havia transformado. E agora a gente vê uma graça externa. Perceba, trevas internas, trevas externas. Jesus começa com graça interna e agora termina com a graça externa. Jesus não fica naquela cidade, mas ele deixa um missionário seu para dizer o seguinte, me expulsaram, mas você é minha testemunha. Vai por aí e fala o que Deus fez com você. Eu quero terminar essa reflexão, meu querido irmão, dizendo para você o seguinte, que Jesus, ele continua libertando. Você crê nisso, meu irmão? Talvez você veio aqui nessa manhã, nesse culto, sobre algum tipo de opressão. Essa semana tivemos uma reunião com uma pessoa muito querida e importante, um pastor, numa reunião de trabalho ali onde eu estou, e ele falou assim, irmãos, eu tenho estado debaixo de opressão. Eu sinto opressão sobre a minha vida, porque a gente está fazendo um trabalho evangelístico, missionário, e a gente percebe a opressão. Um teólogo, doutor em teologia, falando isso. Talvez, meu irmão, exista algum tipo de opressão no seu trabalho, talvez exista algum tipo de opressão lá na sua escola, na sua universidade, talvez exista algum tipo de opressão na sua casa, na sua vida, lá no seu condomínio, talvez exista algum tipo de opressão. Lembre-se, aonde Jesus chega, a libertação acontece. Jesus é soberano e poderoso para repreender todo o mal e nos libertar de todo o cativeiro do inimigo e toda a influência das trevas na nossa vida. Graça externa. Mas me permitam agora terminar contando uma história particular. Meu pai, dentro da minha casa, quando eu era adolescente, início da minha juventude, um pouquinho antes de ir para o seminário, anos 90, eu vi claramente a influência do mal e das trevas e influência de demônios na vida do meu pai. Uma experiência que eu não vou detalhar aqui para vocês, mas foi uma experiência muito triste, até porque meu pai está assistindo essa pregação lá em Anápolis. Uma história que nos machucou muito foi uma vez em que ele, nesses anos 90, sob a influência
de ações mesmo das trevas, a gente sentia isso nele. Meu pai, eu o confrontei, e o meu pai, no seu descontrole, ele saiu correndo atrás de mim para me agredir, e aquilo foi uma coisa marcante. Eu tinha 17 para 18 anos, e eu lembro da minha mãe falar assim, corre, Alexandre, e meu pai correndo descontrolado atrás de mim. Ele sofria sob uma influência alcoólica que machucava, feria, humilhava o meu pai. Deus começou a fazer uma obra de libertação na vida do meu pai. Essa obra de libertação foi sendo feita através do testemunho da minha mãe, das minhas irmãs, meu testemunho. 2022 para 2023, eu vivi uma das experiências mais lindas do meu ministério. Enquanto pastor, eu pude batizar o meu pai. Amém, irmãos? Batizei meu pai. Ele fez a pública profissão de fé dele. Na virada do ano de 22 para 23, a família toda reunida, meu pai me convidou e falou assim, meu filho, vou passar pelo batismo, você me batiza? Que honra. Mas essas férias agora de dezembro de 24 e começo de janeiro de 2025, eu fui surpreendido com uma coisa que quebrou meu coração. Veja, eu tenho um quadro do meu pai na minha mente muito claro. Eu lembro dos anos 90, dele agressivo, violento, influência das trevas nele, muito clara. Sofrimento da nossa família, ele sofrendo, porque ele ficava com vergonha disso. Quando isso acontecia, a gente percebia a opressão na nossa casa, era triste. Essas férias agora de janeiro, de dezembro, de 24 de janeiro de 25, eu estava um dia lá com a minha família, a gente estava ali brincando, as meninas lá no celular, já era noite, porque eu sou meio noturno, e de repente, meu pai que agora fechou o armazém, a mercearia que ele trabalhou durante 45 anos, de repente, na mesa da cozinha, eu saindo lá do quarto, da sala, eu vejo uma cena que nesses 45 anos que eu conheço meu pai, eu nunca tinha visto. O meu pai assentado na mesa, com a Bíblia na mão, a Bíblia aberta, um devocionário, e o meu pai orando a Deus, pedindo para Deus pela vida dele e da família dele. Quando eu vi essa cena, eu fiquei meio em choque. Eu falei assim, meu Deus, a libertação chegou, de fato, na vida dele. Porque ninguém falou, vai lá, pai, vai lá fazer a devocional. Não, ele sentou lá, com o jeitinho dele, pegou um devocionário, que eu nem gosto muito do devocionário que eu estava usando. Não vou falar aqui o nome. Mas ele estava lá com o devocionário, lendo a Bíblia. Eu fiquei observando ali ele orando. E eu falei, a obra de Deus, de fato, liberta aquele que outrora fora cativo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, talvez você está com um sobrinho, talvez você está com um filho, talvez você está com um irmão, talvez você está com um pai, talvez você está com alguém da sua família que ainda está debaixo de influência das trevas. Essa influência vai até o dia que Jesus chega e diz, saia espírito imundo. E Jesus é poderoso para libertar. Esse mesmo Jesus está aqui nessa manhã. Esse mesmo Jesus pode libertar você, me libertar e libertar aqueles a quem você ama. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e para sempre ele será o mesmo.